Seja bem-vindo, estou de volta aí. Nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos de mecânica dos fluidos. A gente viu teoria de estática de fluidos nos outros dois últimos vídeos, né? E a gente vai dar início agora à resolução de exercício nesse vídeo e provavelmente no próximo aí que vai vir, certo? Antes de começar o vídeo eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu joinha e seu comentário aí que ajuda a divulgar, tá bom? Vou deixar um link aí, vai ter um link com a resolução do exercício em PDF para que você possa acompanhar e também vai passar aí embaixo em algum lugar o nome do livro, que é o livro do Brunetti que a gente está usando aí. Bom? Então está aqui o primeiro exercício, 2.1, são exercícios do capítulo 2 do livro do Brunetti. Ele dá esse conjunto de pistões aqui com uma pressão P1 aplicada aqui no começo, e aqui está sendo equilibrado um peso G. Ele pergunta qual é o peso G, ele fala para a gente desprezar os desníveis entre os cilindros, né? Então não tem o problema da altura aqui, de estarem em diferentes alturas. Ele dá a pressão de 500 kPa, dá as áreas dos êmbolos e das hastes, né? Nesse manômetro em tubo ele dá o valor dessa cota, 2 metros, e o peso específico do mercúrio. Com essa altura e o peso específico do mercúrio, a gente é capaz de determinar qual é a pressão reinante nessa câmara aqui. Bom, é um problema de equilíbrio, um problema de estática, né? Ele está dizendo que isso está sendo equilibrado, então a gente tem uma condição de equilíbrio aqui. O que a gente vai fazer para resolver o problema é o diagrama de corpo livre desse primeiro pistão e o diagrama de corpo livre do segundo. Fazendo o diagrama de corpo livre do primeiro, a gente vai ter uma força F1 aplicada desse lado devido a essa pressão P1, que é uma pressão efetiva, né? 500 kPa, não tem kPa ABS aqui, então a gente, pressão atmosférica igual a zero, né? Essa pressão P1 vai dar origem a essa força F1. A gente tem uma diferença de áreas entre esse lado do êmbolo e esse outro lado do êmbolo, devido à haste. Então, a área desse lado é A1 menos a H1. E a gente vai ter uma outra pressão aqui, que vai ser a mesma pressão aplicada a esse outro êmbolo aqui, já que estamos comunicando uma câmara com a outra. Essa outra pressão vai dar origem a uma força F1'. E nesse outro êmbolo, devido a essa pressão P2 que a gente é capaz de ler no manômetro em U aqui, vai dar origem a F2. Tudo isso aqui está em equilíbrio, então o somatório de forças é igual a zero. F1, portanto, é igual a F1' mais F2. F1 é P1 a 1. Essa pressão vezes essa área desse lado, P1 a 1. F1' é a pressão desse lado, que é a mesma pressão aqui, que eu chamei de P3, vezes a área, que é A1 menos AH1. A1 menos AH1. E F2 é P2 vezes AH2, A2, né? P2 vezes A2. Só substituir os valores aqui, 500 kPa, 500 vezes 10 a terceira, vezes 10 centímetros, então 10 vezes 10 a menos 4. Passa para metro quadrado. 10 centímetros quadrados para metro quadrado. P3, 10 centímetros quadrados menos 2 centímetros quadrados vezes 10 a menos 4. P2 é gama do mercúrio vezes o H. O H foi dado do problema, 2 metros, e o gama do mercúrio. Então, 136.000 vezes 2 vezes 2,5 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é a área. É essa área aqui, e isso aqui é o P2, dado pelo manômetro em U aqui, certo? Bom, aqui a gente isola o P3 e a gente vai chegar num P3 de 5,4 vezes 10 a quinta. Então, essa pressão aqui, que é a mesma que eu tenho aqui, é 5,4 vezes 10 a quinta. De posse dessa pressão, eu consigo determinar essa força aqui no outro cilindro. Aqui tem um respiro, né? Então está aberto isso aqui. E a gente não tem pressão desse lado porque a gente está usando escala efetiva.
Isso aqui é 0, certo? Agora, desenhando o diagrama de corpo livre do pistão 2, eu não tenho força desse lado aqui, né? Eu tenho um respiro, mas pressão atmosférica 0 aqui, pressão efetiva. Então eu vou ter F3 aqui, oriunda de P3. E do lado de cá, eu vou ter apenas F4 aqui, porque isso aqui também está aberto para a atmosfera. Então, F4, F3 é igual a F4, eles estão em equilíbrio. P3 vezes A3 vai me dar F3, que vai ser igual a P4 vezes A4. A gente tem as áreas, tem o P3, que a gente descobriu anteriormente. Só isolar o P4 e a gente vai encontrar 1,35 vezes 10 a quinta Pascal. Então, essa é a pressão nessa câmara, que é a mesma pressão que eu tenho embaixo desse êmbolo aqui. Essa pressão vezes a área vai me dar essa força F5. E é ela que está equilibrando o peso G. Então, F5 é igual a G. Eu tenho a pressão, tenho a área, tá resolvido o problema, certo? G é igual a F5, P4 vezes A5. Então, o G vai nos dar 135 N, certo? Agora o 2.3 ele é um problema bem simplesinho. Basicamente ele é uma conversão, ele mostra como você faria a conversão de metro de coluna d'água para milímetro por mercúrio. Então ele deu aqui o gama do mercúrio, 136.000 N por metro cúbico, o gama da água, e ele fala que a gente tem uma pressão de 5 metros de coluna d'água. E ele pergunta quanto é em milímetro de mercúrio. A pressão é a mesma, né, nos dois casos, né, só a pressão é gama H. Então, gama da água vezes H da água vai ser igual ao gama do mercúrio vezes o H do mercúrio. É exatamente o que está aqui. 10.000 vezes 5 é igual a 136.000 vezes a altura de mercúrio. A gente vai chegar na altura de mercúrio de 0,368 metros, que é 368 milímetros. Certo? Então, 5 metros de coluna d'água, uma carga, uma pressão de 5 metros de coluna d'água, corresponde a uma pressão de 368 milímetros de mercúrio. Bom? Aqui no 2.2, ele deu uma câmara com dois êmbolos, ele dá os diâmetros dos êmbolos, então esse de cima tem 25 centímetros de diâmetro, o de baixo tem 5 centímetros, e a gente tem um sistema de alavanca aqui, onde está aplicado 200 N naquela direção, e ele dá o raio da alavanca aqui, 20 centímetros do centro de apoio até a aplicação da força de 200 e 10 centímetros até a haste do êmbolo aqui. Certo? E ele fala que ele quer saber qual é o valor da força aplicada nesse êmbolo que está equilibrando todo esse sistema aí. Tá bom? Então, para resolver o problema, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular as áreas. Isso aqui está em equilíbrio, então a gente vai fazer um diagrama de corpo livre dessa alavanca. O somatório de momentos é igual a 0 na alavanca. Com isso, a gente descobre o valor dessa reação. Com o valor dessa reação, a gente tem a área do êmbolo, a gente descobre a pressão aqui, que é a mesma pressão que eu tenho aqui. Como eu tenho a área, eu descubro a força. Certo? Essa é a estratégia de resolução desse problema. Então, a área 1, 5 centímetros de diâmetro, π vezes 5 ao quadrado sobre 4, área 1, 19,6 centímetros quadrados. Área 2, 25 centímetros de diâmetro, π vezes 25 ao quadrado dividido por 4, dá uma área de 491 centímetros quadrados. Agora, na alavanca, a somatória de momento é igual a 0. Então, R vezes 10 é igual a 200 vezes 20. A gente chega numa força de 400 N. Essa força é a mesma força que a gente tem aqui. Então, pressão aqui é 400 dividido pela área, 19,6. Vai dar 20,4 Newton por centímetro quadrado. Certo? Essa pressão é a mesma daqui. Força F é pressão vezes a área 2. Então, força é 20,4, aquela pressão que eu descobri ali,
vezes a área, 2.491 centímetros quadrados. A gente vai chegar numa força de 10 kN, certo? Aqui no 2.5, ele dá um reservatório com um manômetro em U. Aqui. Ele quer saber a pressão dentro do reservatório. Ele fala que aqui a gente tem a água, né? O fluido A é a água, com peso específico de 10.000 Newton por metro cúbico. O fluido B é mercúrio, o fluido manométrico aqui é um mercúrio com 136.000 Newton por metro cúbico. E ele dá o valor das cotas aqui, né? 5 centímetros até esse nível aqui, né? Da base até o nível, desse lado tem 5. Até o centro do reservatório tem 7,5 e até o nível do mercúrio tem 15. Bom, para resolver o problema a gente vai equacionar da seguinte maneira. Eu vou descobrir a pressão nesse ponto aqui. A pressão nesse ponto ela se deve a essa pressão mais a coluna de líquido que eu tenho em cima do ponto. Como esse ponto está na mesma horizontal desse outro ponto e é o mesmo fluido, eles têm a mesma pressão. Então eu também acho a pressão nesse ponto se eu calcular o peso, né, a pressão exercida por essa coluna de mercúrio. Então P1 mais gama da água vezes essa cota mais gama do mercúrio vezes essa cota é igual a gama do mercúrio vezes tudo isso aqui, toda essa cota aqui. Certo? Então P1 mais 10.000 vezes 7,5 menos 5, 7,5 menos 5, 7,5 menos 5 me dá essa cota aqui. Então, gama da água vezes essa cotinha aqui, ó. P1 mais gama da água vezes essa cotinha. 10.000, 7,5 menos 5. Vezes 10 a menos 2, está em centímetro, né? Então tem que passar para metro, porque os pesos específicos estão em newton por metro cúbico. Mais a coluninha de mercúrio. 136.000 vezes 5, está faltando um 5 aqui, né? Vezes 5 vezes 10 a menos 2. Certo? Isso vai ser igual a outra coluna aqui. 136.000 vezes 15 vezes 10 a menos 2. Isso vai nos dar 13,35 kPa. Certo? Pressão efetiva, né? Aqui no 2.6, aqui é só uma observação, né, pessoal? Eu não coloquei o 5 aqui, mas na resolução está correto, tá? É que quando eu copiei do meu caderno ali, eu não copiei o 5 aqui, certo? Tá certinho, a resposta está batendo com o livro, tá tudo certinho aqui. Aqui no 2.6 ele dá 2 reservatórios, né? Com o manômetro em U aqui no meio. Então a estratégia de resolução é exatamente a mesma. A pressão nesse ponto é igual a desse ponto, porque a gente está na mesma horizontal e é o mesmo líquido, que é o mercúrio aqui, né? A pressão nesse ponto se deve a essa coluna de líquido mais a pressão que eu tenho no reservatório A. E a pressão nesse ponto é igual à pressão em B mais a coluna de líquido que eu tenho aqui. E é a mesma pressão. Então, a gente calcula a pressão desse lado e iguala ao que a gente achou do outro lado. Ele pede a diferença entre PA menos PB, ele quer saber PA menos PB. Ele deu o valor dessas cotas, né? H1, H2, H3 e H4. Está aqui o valor de cada uma delas em centímetro. Ele deu os pesos específicos dos fluidos envolvidos aí. Então, PA mais gama da água, o fluido A é a água, gama da água vezes H1, 10.000 vezes 25 vezes 10 a menos 2, mais gama do mercúrio vezes H2 mais H4. Né? Essa altura mais essa daqui para eu chegar na base aqui. Então 100 mais 10 vezes 10 a menos 2. O 10 a menos 2 é para passar para metro, centímetro para metro. Achamos a pressão nesse ponto. Isso é igual, né, igual ao que eu tenho nesse ponto aqui. PB mais gama do óleo, fluido B é óleo, gama do óleo vezes H3, PB mais 8.000 vezes 80 vezes 10 a menos 2, mais gama do mercúrio vezes 10 centímetros, 10 vezes 10 a menos 2. Ele está perguntando PA menos PB, então é só passar o PB para o outro lado da equação.
e fazer a conta aí. PA menos PB é igual a menos 132,1 kPa. O que quer dizer esse sinal de menos aqui? Quer dizer que PB é maior do que PA, né? Isso está aqui na figura, está nítido aqui, né? Como a pressão aqui é maior do que a pressão aqui, o mercúrio, isso aqui empurrou o mercúrio para baixo, e a gente tem ele desnivelado dessa maneira. Se PA fosse maior do que PB, a gente teria um nível como esse aqui, por exemplo. Esse lado aqui mais baixo do que esse outro aqui. Certo? Então faz sentido, esse sinal negativo está batendo com o que a gente tem na figura. É porque PB é maior do que PA. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro. E eu volto no próximo vídeo com mais exercício.